Igreja primitiva, DNA, né? Ágape, amém? Glória a Deus, que bênção, que alegria poder ter a graça do Pai de poder estar na casa dele, numa quarta-feira. E quando meditava na palavra, eu falava: Pai, para quem e qual o direcionamento da sua palavra? Muitas vezes quando a gente vem à casa do Pai, a gente fica meditando, refletindo, tentando ver essa palavra, qual o propósito dela. E Deus falou assim: filho, a palavra é minha, eu ministro cada um de uma forma diferente. A multiforme sabedoria minha se manifesta sobre cada um de um jeito cheio de graça, amém? Então que a graça do Senhor seja manifestada na tua vida, que a revelação do Espírito Santo venha sobre o seu entendimento e te traga compreensão, até mesmo em versículos que você já tenha recebido essa semente, que o Senhor faça florescer tudo aquilo que Ele tem como propósito. O tema que Deus colocou ao meu coração é: a desobediência te afasta da graça, amém? Claro, normalmente nós não colocaremos temas negativos, né? A desobediência, a gente podia colocar que a obediência te aproxima da graça. Mas quando você é obediente, a graça te invade. O poder de Deus se manifesta na tua vida. Então, o que muitas vezes, desde o princípio, nós vamos estudar na palavra, é que por escolhas erradas, a graça se afasta da nossa vida. Muitas vezes estamos cheios, mas podemos permitir que a graça, a glória e a manifestação de Deus se afaste da tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, ter ciência da sua dependência. Eu quero te convidar a ir ali no Romanos capítulo 3. Então é importante você ter ciência da sua dependência do reino de Deus. E isso vai te fazer refletir e meditar sobre as suas condições, as suas limitações e também a sua natureza pecaminosa. Como é importante saber de onde você veio, como você foi gerado, como que tudo aconteceu. E isso, dentro da igreja, você recebe essa palavra. Palavra de fé, palavra de poder, palavra de conhecimento, palavra que transforma. Mas é importante você estar com o seu coração aberto para que você receba aquilo que o Pai separou para a tua vida. Porque é como uma coroa, né? Como uma pérola, você vai guardando e um dia Deus se manifesta, amém? De tal forma que faz com que aquilo que talvez não era, comece a ser. Aquilo que você não sonhava, você vai começar a sonhar. Aquilo que era impossível aos teus olhos se torne possível, porque Deus se manifesta através da tua vida. Então, desde o princípio, quando o pecado entrou através da semente da desobediência de um homem, quem foi? Adão, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando pensamos em Adão, nós pensamos em um homem perfeito, um homem que foi feito com toda a essência de Deus, ser semelhante, igual a Deus, ter a imagem de Deus, amém? E se a própria semelhança e imagem de Deus foi desobediente a um propósito, amém? Imagina nós, que fomos criados já dentro de uma semente pecaminosa, amém? Mas a gente vai ver na palavra que nós fomos e somos justificados em Cristo, e você é separado. E hoje você está indo e retornando a um plano original de Deus, que é você ser a imagem e a semelhança de Deus, amém? Foi confuso ou não? Deu para compreender? Bênção. Então vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 22, diz assim: Deus declara o homem justo por meio da fé que ele tem em Jesus Cristo. Ele declara justa todas as pessoas que creem em Cristo, porque Deus não faz distinções entre judeu ou não judeu, e escolhido, separado desde o princípio ou não. Continuando, pois todos pecaram
e, portanto, estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos, distantes, longe da presença de Deus. Continuando. Mas elas são declaradas de um modo gratuito, ou seja, pela graça de Deus. Isso acontece porque por meio de Jesus Cristo, eles são libertados do pecado. Então, essa desobediência, através da vida de Adão, chegou até a nossa vida. Amém? E por um homem entrou o pecado, mas por obediência de um outro homem, nós somos separados e justificados. Esse é Jesus Cristo. E essa obediência, que não ocorreu da parte de Adão, ela foi feita através de uma escolha. Hoje eu e você temos a escolha de ser obediente ou não, de ser cumpridores ou não da palavra de Deus. Amém? Creem assim? É uma escolha. A mesma palavra que está sendo declarada aqui há anos, muitos vêm e recebem a mesma palavra. A decisão de tomar posse, de viver o que Deus quer que você viva, vai depender da escolha e da atitude que você tem diante daquilo que Deus confia a você. Amém? E não foi diferente, porque Adão, através da escolha, ele tinha todo o direito de desfrutar, estava à disposição de Adão, desfrutar do jardim e de tudo. E por escolha, e uma escolha errada, ele decidiu, e é o que muitas vezes acontece com o povo de Deus e aqueles que não são. Parece que é mais fácil escolher o que é errado. Amém? Quantas vezes você fez escolha errada e você sabia que era errado e não deveria fazer? E aí eu quero te convidar a ir lá em Efésios capítulo 1, e a gente vai conseguir compreender que tudo faz sentido. Jesus não veio para desfazer a lei, mas veio para ser cumpridor da lei. Amém? Deus em Jesus veio para poder resgatar a tua vida, e nós vamos ver isso. Então, desde o princípio, aquilo que Deus criou para os seus filhos, em Jesus Cristo, Ele quer que você tenha isso hoje. E aqui em Efésios a gente vai ver que todas as bênçãos, elas foram conquistadas. Assim como tudo o que o homem que Deus criou é perfeito e a sua imagem e semelhança, podia usufruir de tudo, por escolha errada, afastou ele da glória de Deus, afastou ele da presença de Deus. E hoje Deus te dá em Jesus Cristo, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, esse direito de tomar posse de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Mas são poucos que conseguem colocar isso em prática, crendo naquilo que Deus separou para ele. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Deus nos tem abençoado com todo tipo de bênçãos espirituais nos céus. Em outras versões diz que todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus foram conquistadas. É sua, é por direito. Você pode desfrutar de tudo o que o Senhor conquistou a teu respeito e a teu favor. Mas vai depender das escolhas que você faz para que você desfrute daquilo que Deus separou para você. Tudo bem? Parece ser simples, mas não é tão simples. Porque isso não é uma expectativa. Essa é a realidade que Deus quer que eu e você tenhamos. Ele não quer que a gente viva de expectativa, que a gente olhe a palavra, gere uma expectativa, e a nossa realidade, que é o dia a dia, é lá na sua casa, é no seu trabalho, é na sua bicicleta, é no seu dia a dia, é nos seus medos, nos seus limites, nas suas frustrações, nas suas perdas, nas suas decepções, que Jesus quer se manifestar. Amém? Só eu que tenho tudo isso, não? De dificuldade, creio que todos nós. Amém? Continuando.
Em Cristo, Ele nos escolheu antes do mundo ser criado para sermos um povo santo e sem pecado. Causa do seu amor por nós, Deus nos destinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Esse era o seu desejo e o seu propósito. Versículo 6. Deus fez isso para trazer a glória a si mesmo, por causa da sua maravilhosa graça, que é um favor imerecido. E Ele nos deu gratuitamente essa graça, no seu Filho amado. Foi assim, foi por amor, não foi por merecimento que Jesus te conquistou. Talvez até hoje você não compreenda. Eu muitas vezes fico meditando e falo, puxa, mas como? Já estou todo esse tempo caminhando com Cristo. E eu compreendo que foi pela graça, que foi por um amor, que foi por uma misericórdia, que foi por olhar para mim e ver alguém sem esperança, sem sonho, sem plano, sem imaginar nada sobre a vida. E com 17 anos eu recebo a oportunidade de reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. E aquele dia eu fiz uma oração de uma forma simples, sem crer como eu creio hoje, porque a gente vai crescendo de glória em glória, de vitória em vitória, e a tua fé vai sendo alimentada. E aquele dia eu recebi Jesus, porque alguém me convidou, e eu fui, escutei um único louvor, e esse louvor até hoje queima o meu coração. Eu quero que valorize o que você tem. Quem lembra desse louvor? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa o seu complexo inferior de pensar que você não é ninguém. Você é alguém. E aquilo me tocou, porque eu nunca achei ser alguém. E hoje me sinto muito mais preparado e reconheço que não sou ninguém, se eu não tiver a graça de Deus sobre a minha vida. Porque é pela graça, é pelo amor. Hoje o que tenho, a casa que eu tenho, brindada pelo Espírito Santo, o filho apaixonante que eu desfruto cada dia com a presença de Deus. E muitos falavam para mim, Hélio, fica tranquilo, é só os primeiros meses. Ele já está indo para quase 5 anos. E eu continuo sendo um bobo desde quando ele estava na barriga da minha esposa. E me alegro. Está brincando, está se alegrando. Porque essa é a graça que o Senhor concede àqueles que esperam nele, sabe que Ele sempre vai ter o melhor para cada um de nós. Porque assim foi, e esse é o motivo de você estar hoje na casa do Pai. Muitas vezes a gente espera palavras que possam tocar a nossa vida de uma forma a qual traga um impacto, que a gente consiga ter isso como impulso, para que a gente modifique a nossa forma de ver. A única diferença é que a gente precisa somente ser obediente à sua santa palavra e cumpridores, que nós teremos tudo aquilo que Ele nos promete e já conquistou nas regiões celestiais, que é um direito para aqueles que são filhos. Amém? Glória a Deus. Continuando, vamos lá em Romanos capítulo 5. Porém, por um homem entrou o pecado no mundo, e Jesus, pela sua justiça, nos resgatou do reino das trevas. E assim como um dia eu recebi isso no meu coração, nem sempre tudo é o fim, porém tudo pode ser um recomeço na sua vida. Nunca é tarde. Nunca ache que talvez não dê mais para você. Não dê mais para o seu casamento, não tem mais condições para o seu filho, para a sua filha, para o seu negócio, para o seu trabalho, para o seu sonho, para a missão que Deus um dia colocou no teu coração, para um chamado que queima teu coração. Eu quero te dizer, e Deus falou isso fortemente no meu coração, eu sou um Deus de recomeço. Eu faço nova todas as coisas. Aqueles que confiam em mim desfrutam dessa novidade de vida.
Não perca a simplicidade que existe em Cristo. Não deixe de crer, não deixe de sonhar, não deixe de declarar. Confia o que diz lá em Atos capítulo 16, versículo 33. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Declara isso sobre a tua vida. Como diz em Samuel, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara a palavra sobre você, sobre a tua casa. Assim é a bênção. Assim como você abençoar, você vai ser abençoado. Assim como você declara, assim é. Provérbios 23, 7, se eu não me engano, diz assim: assim como você pensa, assim como você imagina, assim as coisas são. Por isso que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas é a convicção, é a garantia de que vai acontecer. Quando eu coloco a minha fé em ação, eu declaro que eu sou realmente um filho de Deus. Porque o justo, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, e sim pelo que ele crê. Amém? Talvez aquilo que os teus olhos não podem ver, saiba que Deus está cuidando para fazer acontecer. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 5. Mas tem um preço para poder servir ao Senhor. Esse preço é a renúncia, esse preço é a entrega, a consagração, é a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Romanos 5,18 diz assim: assim como por um pecado muitos foram condenados, através de Adão, também por uma ação justa, muitos homens são declarados justos e viverão. Assim como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, também pela obediência de um homem muitos se tornaram justos. A lei veio para aumentar o pecado. E aqui entra eu e você. Versículo 20. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. Em outras versões diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O lamaçal que você e que eu vivíamos era tão grande, que a graça de Deus foi muito maior em te resgatar e te perdoar. Por isso que Deus diz na palavra: quem muito foi perdoado, muito mais ama. Porque sabe de onde ele veio, sabe como ele vivia e a miséria que ele vivia. E hoje ele tem a graça, que é um favor imerecido, e a única coisa que ele precisa fazer é reconhecer Jesus todos os dias na sua vida e ser obediente à sua verdade. Amém? Continuando, versículo 21. Portanto, assim como o pecado reinou por meio da morte, também a graça reina para nos dar a vida eterna, por meio da justiça, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, algo aconteceu e tinha um direito sobre a minha e a tua vida. Existia uma cédula, existia uma garantia do príncipe desse mundo sobre a minha vida e a tua vida. Se hoje você está em Cristo Jesus, você foi resgatado, hoje é justificado e essa cédula foi quebrada. Mas existem muitos que estão à tua volta que têm essa cédula sobre ele. Tem garantia no reino espiritual que o príncipe das trevas tem direito sobre a vida dele. E Deus te escolheu, Deus me escolheu e tem nos capacitado para ir lá e resgatar essa vida em Cristo. Amém? Para Cristo. Pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos lá em Colossenses para você ver essa passagem, que é tremendo. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Jesus venceu a morte. Jesus foi até o Hades, pegou a chave, tirou todo o direito que existia contra a tua vida e a minha vida. Toda a maldição que vinha de geração em geração sobre a tua casa. Um dia no encontro, aquele encontro eu chorei, irmãos. Eu acho que eu emagreci uns 3 quilos de choro. E é estranho porque eu não choro, irmãos. Sou muito duro. Virou piada agora, acredito. Então, e chorei, irmãos. Eu fazia 2 coisas, irmãos. Eu chorava e comia. Comia
e chorava. E foi benção, porque eu não podia perder muita energia naquela época. Mas foi algo sobrenatural. Tinha um momento que foi muito forte, foi quando eu declarei maldições vindas de gerações e gerações sendo quebradas na minha vida. E eu vi a maldição que matou meu avô, de alcoolismo, a maldição que matou o meu tio, de alcoolismo, a maldição que estava matando meu pai. Depois de 25 anos, ele parou de beber. Depois de 26 anos, ele parou de fumar cigarro. E eu não bebia mais. E eu tomei posse disso na minha vida. E declaro hoje bênção sobre o meu filho. Ele vai ser uma bênção. Ele vai ser um canal da presença de Deus. Ele vai ser tudo aquilo que Deus separou para ele. Porque hoje eu conheço a verdade pode me libertar e libertar aqueles que estão à minha volta. É por isso que você foi resgatado. É a obediência. Atrai a graça de Deus. Deus quer se manifestar. Você não precisa fazer nada, é só obedecer. A gente vai ver, tem essa passagem lá em Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mas nós não estamos lá, nós estamos aqui em Colossenses 2,13. Diz assim: vocês estavam espiritualmente, mortos, por causa dos seus pecados, e porque não tinham recebido a circuncisão, ou seja, a separação, a consagração, que é feita por Cristo. Mas Deus lhe deu uma vida junto com Cristo, e lhes perdoou de todos os pecados. Ele cancelou o registro de dívida, que mostrava todos os pecados que tínhamos feito contra a lei de Deus. Ele anulou, pregando-a na cruz. E assim foi, com a tua vida e com a minha vida. Não foi em vão. Teve um preço, foi pago e foi muito alto. Um sangue foi derramado, e a moeda no reino espiritual é o sangue. E cada gota daquele sangue foi por amor. Foi por te amar mesmo você antes de existir. Foi por criar um propósito e escrever uma história de vida, até mesmo antes de você ter vida. Por isso que ele diz, até mesmo antes de você ser formado, eu estava lá. Eu formei cada detalhe. Olha para o teu irmão. Você acha ele bonito? Não responda. Foi Deus que fez, então ele é belo. Agora pode dizer para o teu irmão, você é lindo, porque foi Deus que te fez. Eu sei que a vida tentou por alguns anos estragar você. Tá eu aí fortinho, globalização, tento pintar meu cabelo, mas ele continua cada vez mais branquinho. Amém? Já vi que isso é bom, que as pessoas consideram quem tem cabelo branco sabedoria. Amém? Que benção. Você viu? Só quem tem cabelo branco concorda. O restante fica tudo neutro, né? Todo mundo fica de boa. Continuando. 15. Dessa forma, todos os nossos pecados eles foram perdoados por meio da morte de Cristo na cruz. E Deus venceu os governos, os poderes espirituais, desarmando-os e fazendo deles um espetáculo público. A queda e essa derrota a qual Satanás sofreu por um direito que ele tinha, virou um espetáculo, porque hoje você no reino espiritual é conhecido por ser filho de Deus. Amém? Há algo que é precioso, que onde quer que você esteja, por mais que você esconda de todo mundo, no reino espiritual as pessoas te reconhecem. Você pode estar em Ubatuba, pode estar em São Paulo, pode estar no Brasil inteiro e fora do Brasil. Em qualquer lugar da face da terra, o reino espiritual sabe aqueles que são e aqueles que não são. Só diga, mãe, quem são. Amém? Aqueles que são escolhidos. Glória a Deus. Então em tudo o que fizermos, teremos sempre uma opção de escolha, irmãos. Você tem escolha do bem, você tem escolha do mal. Amém? Quem lembra dos desenhos antigos? Desenho antigo tinha bastante, né? Tinha o anjinho do bem e o anjinho do mal. Hoje não tem, a maioria é tudo do mal. A maioria dos desenhos só tem o mal em evidência, né? Amém? Estou assistindo desenho errado, é isso? Então tinha o bem e o mal. Tem escolha da morte ou a vida, da maldição ou a bênção, do céu ou do inferno, é uma escolha.
As escolhas que você faz determina o que você vai ter, a consequência que você vai viver, para onde você vai. Amém? Estou apontando para cima, é para lá que eu quero ir. Amém? E que assim seja com a nossa vida. Vamos lá, ler mais uma passagem. Samuel 15, amém? Glória a Deus. Por todas as coisas, Deus sempre vai ter um caminho excelente. Como ele disse, os meus caminhos. 1 Samuel, capítulo 15, passagem do rei Saul, amém? Como diz lá em Isaías 55, os meus caminhos são bem maiores do que os seus, meus pensamentos são bem superiores. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz assim: recusar-se-á a obedecer é tão mal quanto a feitiçaria. Você viu que sotaque diferente? É do sul, não? Essa feitiçaria foi feia, hein? Ser teimoso e fazer a vontade própria é como um pecado de adoração a ídolos. Você se recusou a obedecer a ordem de Deus, por isso ele agora recusa aceitar-se você como rei. No versículo 22 ele começa a declarar, fala: filho, o que você acredita? Que Deus se alegra muito mais no sacrifício ou na obediência? Deus fala para você: filho, você acha que tudo aquilo que você está fazendo é obediência ou é sacrifício? Pesa isso no teu coração. Deus sabe o que você precisa fazer para que você seja o canal que Ele quer que você seja. Você não precisa fazer nada além do que Ele quer que você faça. A própria palavra te ensina o que deve ser. Ser tu uma bênção. Anda na minha presença, assim como Ele falou com Abraão. Anda comigo, filho. Me conhece. Vive, convive. Se relacione. Eu quero mostrar para você os mistérios. Compreende que eu tenho algo separado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você compreende que eu sei aonde eu quero te levar? Se você permitir, você vai chegar lá. Amém? Assim é nosso Deus. Saul, quando foi escolhido o rei de Israel, ele era o mais lindo de todos os homens. Amém? Está na palavra? Não vi, uma palavra disse isso. E de todos os homens ele tinha uma cabeça acima, e ele era grande. Quando Deus levanta o profeta e fala: vai lá falar com Saul, e Saul fala: eu, o menor da menor tribo de Benjamim? Não, eu não posso ser. Amém? E ele tinha um coração que era reverente, ele tinha um coração que reconhecia o senhorio, ele tinha um coração que era humilde. E assim Deus escolhe aquele que Ele separa. Mas durante uma caminhada, o poder das escolhas é o que vai determinar se você continua tendo a graça ou o afastar da graça de Deus sobre a tua vida. Porque Deus aceitou ele como rei, mas o que fez ele afastar-se da graça de Deus foi a rebeldia, foi a desobediência. Assim como outros homens e mulheres. Quando eu fiquei pensando sobre isso, ele fala que a desobediência, a rebeldia, a rebelião é como um pecado de feitiçaria, é como se você se tornasse feiticeiro, é como se você fizesse uma magia, parece um encantamento, irmãos. Quando alguém está vivendo em desobediência, você pode falar o que for, a pessoa parece que não enxerga, parece que ela está atordoada. Por isso que Deus fala sobre a tua vida não vale praga nem encantamento. O inimigo não te toca. Você é guardado por Deus. Amém? Glória a Deus. Aí eu fui pensar, eu falei, puxa, vou ler. A ação de desobedecer é uma falta intencional da obediência. Ou seja, eu sei que eu devo fazer, não faço aquilo que eu deveria fazer. Lembra o que Paulo disse?
Ele falou: olha, o bem que eu devo fazer eu não faço, o mal que eu tenho ciência que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou. O que Deus está mostrando para mim e para você, que tanto homens que fizeram coisas maravilhosas, permitindo Deus usar a vida deles, também tiveram falhas. Assim como você e eu temos falhas. Assim como eu peso o meu coração e peço misericórdia de Deus por tantas falhas que eu tenho, está no altar do Pai, mas reconheço e peço para que eu seja um vaso de instrumento de Deus, para que eu possa trazer palavras que transformam a minha vida, e se o poder está na palavra, transforme a tua, que assim seja. Porque grandes homens de Deus, Deus não ocultou na palavra e escondeu de nenhum de nós as suas falhas, as suas desobediências, os seus erros, os seus pecados, para mostrar que quem é Deus é Ele. Nós somos homens e mulheres que podemos nos sujeitar em obediência a um chamado celestial sobre a tua vida. Por isso que Jesus disse: vão em meu nome, expulsarão demônios, curarão, libertarão, vão batizar, vão libertar, vão restaurar, vão transformar. E olha, eu não vou deixar vocês só. Eu vou estar com vocês, cada um, todos os dias, até a consumação do século. Até quando todas as coisas que estão escritas vão acontecer. Quem crê assim? Palavras de Jesus. Amém? Moisés, irmãos, ele tinha ciência, ele tinha conhecimento. A lei veio através de Moisés. Moisés escreveu os mandamentos. Ele tinha ciência. Sabe o que afastou ele da terra prometida? Foi a desobediência. Deus tinha falado para ele como ele deveria fazer. Simplesmente uma escolha errada. Porque ele preferiu a glória dos homens por uma escolha errada do que a glória a Deus. Deus está pesando no teu coração. Não queira aquilo que os homens possam te dar, mas queira aquilo que Deus separou e escolheu para a tua vida. Amém? Que é incorruptível. Amém? É inquestionável. É algo que ninguém pode tocar. Amém? E essa glória está separada para aqueles que creem, que buscam essa verdade, que vivem essa verdade. Continuando, vamos lá. Aí eu quero chamar o ministério de louvor. Sansão, irmãos, quem lembra de Sansão? Irmão, Sansão desde o início, desde quando ele foi formado, ele já foi escolhido desde o ventre. Falou: esse que está aí no teu ventre, ele é separado, ele foi escolhido para ser juiz de uma geração, para mudar a história dessa geração. Ele cresceu, foi ensinado, foi instruído, foi preparado para tudo aquilo que Deus tinha para ele e para a geração dele. Porém, as suas escolhas afastaram ele da graça, ele do amor e ele do poder de Deus. Mas a misericórdia de Deus e o poder de Deus se manifestou na vida dele, mesmo ele sendo errado, mesmo ele sendo falho. Quantas vezes você vai ler na palavra, lá em Juízes, falando sobre Sansão, e a palavra de Deus é assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e Sansão operou milagres e prodígios. Quantas vezes nós vimos, nós vemos e nós veremos pessoas que venham a ser apoderadas pelo Espírito Santo e mesmo assim vão estar sujeitas a fazer escolhas erradas? Entende? O que Deus está falando para mim e para você está lá em Coríntios capítulo 10, versículo 12. Olha, aquele que está em pé, vigie para que não caia, filho. E eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Em pé mesmo, fisicamente, e que o Senhor te levante espiritualmente mesmo. Jonas não foi diferente. Jonas era um profeta, para a sua geração era a boca de Deus. Muitos aqui já levantaram a mão e disseram: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Talvez esse foi Jonas. Um dia ele falou: Senhor, me envia. E o Senhor falou: Jonas, vai lá para Nínive. Ele falou: Nínive não, né? Mas até mesmo na desobediência, Deus, na sua infinita misericórdia, dia após dia, se renova sobre a tua vida. E saiba, todo dia você tem uma oportunidade de, quando você abrir os teus olhos, você falar assim: Senhor, me ajuda mais nesse dia. Me ajuda a ser obediente à sua verdade, me ajuda a viver o que o Senhor tem para mim. E a conclusão que Deus colocou no meu coração: chegou a hora de fazer o que diz ali na Santa Ceia. Quem lembra? A Santa Ceia diz o quê? Ele pega o pão, reparte o pão. Esse é meu corpo. Aí ele dá o vinho, suco de uva, reparte e diz: ó, esse é meu sangue, que vai ser derramado por vós. Mas logo em seguida ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, isso não é só para o dia da Santa Ceia, é todos os dias. Examine-se. Abra os teus olhos. Comece a olhar a tua vida. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou falando para mim. Jesus está próximo. Você consegue sentir Jesus aí? Talvez alguém tenha a visão aberta, consiga ver os anjos que estão aqui somente olhando. Talvez tenha aquele que já tem tanta intimidade com o Pai que consegue ver o olhar de Deus para as nossas vidas. Como tem sido a sua vida com Deus? Eu não estou aqui para falar de ninguém, eu estou aqui para falar de mim. Como tem sido a minha vida com Deus? Quando você conversa com Deus, como que é a sua conversa com Ele? Você fala abertamente: Senhor, eu tenho vergonha de falar com o Senhor, porque olha, muitos falam que eu sou cristão, mas eu tenho vergonha de falar que eu sou cristão. Olha as atitudes que eu tenho tomado, olha o jeito que eu tenho me comportado, olha o jeito que eu tenho pensado. Quando as pessoas olham para mim e falam: nossa, está aí um homem de Deus, esse medita na lei todos os dias ele lê a palavra, todos os dias ele ora. Será que é assim com a minha vida? Entende? É um pouco mais sério do que isso. E a única coisa que Deus quer é que você não perca a oportunidade de, toda vez que você está na casa do Pai, Ele te aproximou para isso, Ele te chamou para isso, Ele te trouxe para cá para falar assim: filho, se examine de novo. Reflita sobre a sua caminhada, seus planos de vida, seu projeto de vida. O que você idealizou para você? O que você realmente quer? Será se a graça de Deus está distante de você? Porque, como é o tema, a desobediência te afasta de Deus, te afasta da graça. Será se você está sendo obediente? Será se eu estou sendo obediente a essa verdade?